O caos se instaurou. Hospitais e escolas reduzidos a escombros. Ruas onde crianças brincavam ontem agora ardem em chamas. Quantas vidas foram ceifadas hoje? Quantas famílias destroçadas em segundos? Enquanto isso, um questionamento ecoa: onde está Putin? E, mais urgente ainda, desde quando ele desapareceu? Nossas fontes revelam o esconderijo do ditador. A paciência de Trump se esgotou. Os Estados Unidos estão prontos para intervir, mas Washington articula novos diálogos por trás das cortinas. Uma virada inesperada de jogo à véspera de uma escalada. O novo presidente dos Estados Unidos revisará a postura em relação à Ucrânia e aos ucranianos. O que vem por aí? Quem deve fazer as malas com urgência? E muito mais. As notícias mais cruciais e atualizadas, com detalhes exclusivos que você não encontrará em outro lugar. Você assiste ao noticiário Nesta, a cobertura mais ágil e clara sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo. Antes de todos, com a análise que faz diferença. Tudo o que você precisa saber hoje, agora. A cidade de Sumi sofreu um ataque brutal. A Rússia não consegue conquistar o centro regional pela força, então opta por arrasá-lo sem piedade. E esse plano sádico já está em andamento. Nas primeiras horas da manhã, mísseis russos atingiram o coração da cidade. O bombardeio implacável destruiu ruas inteiras, atingiu residências e um hospital. 3 mortos confirmados, entre os feridos, crianças. Mas a devastação não parou por aí. Fragmentos das armas alcançaram a periferia, danificando casas, garagens, depósitos e veículos. Segundo a promotoria, 4 crianças estão entre as vítimas. Não são apenas números. São crianças feridas que, no momento do ataque, viviam suas rotinas, uma a caminho da escola, outra talvez brincando no quintal. Oleg Grigorov, chefe da administração militar regional de Sumi, não tem dúvidas, o inimigo continua sua campanha de extermínio contra a população civil de nossa região. Por volta das 9h20, de acordo com informações preliminares, sistemas de foguetes de longo alcance atingiram Sumi. Relatos indicam pelo menos 5 impactos. Canais de monitoramento afirmam que foram usados sistemas do Tornado-S, uma das armas mais letais do arsenal russo, capazes de atingir alvos a 120 km e, em versões modernizadas, lançar munições de fragmentação a até 200 km. Esses projéteis não são feitos para linhas de frente, são projetados para apagar cidades inteiras do mapa. Com precisão cirúrgica, como se escolhessem os pontos mais doloridos para golpear. Imagens compartilhadas por moradores mostram cenas dantescas, fumaça espessa, carros em chamas, pessoas atordoadas em meio ao que deveria ser uma manhã tranquila. Mas a pergunta que não quer calar é: isso foi apenas o começo? Um ataque isolado ou o prelúdio de uma nova onda de terror contra civis? Mais um golpe cerne no regime de Putin. Uma explosão que deixará marcas profundas e não apenas nas estruturas. Uma operação secreta, planejada por meses, culminou nesta madrugada, às 4h44, com uma detonação ensurdecedora. O Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, assume a autoria. Uma tonelada de explosivos foi colocada estrategicamente sob uma das bases do Ponte da Crimeia. Não é exagero, 1.100 quilos de poder destrutivo, equivalente a TNT. O alvo. A estrutura subaquática que sustenta a passagem de veículos. Vasil Malil, diretor do SBU e general-tenente, é categórico: Deus ama a Trindade, e o SBU sempre leva suas missões até o fim, sem repetir fórmulas. Já atingimos a Ponte da Crimeia em 2022 e 2023. Hoje, demos continuidade a essa tradição, desta vez por baixo d'água. Nenhuma construção ilegal da Rússia tem lugar em nosso território. O impacto foi direto no cerne da estrutura. Apesar de o vão ter resistido, os danos são graves e profundos. Nas imagens, a coluna parece intacta, mas abaixo da superfície a situação é crítica. Não são rachaduras superficiais, são falhas estruturais que comprometem a integridade do conjunto. E Putin sumiu do mapa. O período exato de seu desaparecimento ainda é incerto, mas há indícios reveladores. Enquanto a Ucrânia destruía bases aéreas russas, ele aparecia em vídeos parabenizando o cosmódromo de Baikonur e se reunindo com Maria Lvova-Belova, a tão criticada defensora dos direitos das crianças ligada ao Tribunal de Haia. Suspeitas crescem.
As gravações parecem pré-produzidas. Em um mesmo dia, ele usa roupas diferentes em supostos registros feitos com horas de intervalo. Depois, some completamente das aparições ao vivo. Rostislav Mirzogulov, ex-vice-chefe do Bashortostan, conhece os bastidores. Sei quem preparava aquelas latas de conservas e indiretamente participei desse processo. Orientei aqueles que iam a encontros destinados a virar conservas. Pelos detalhes, dá para perceber, um dia a face está ruborizada, no outro, pálida, olheiras marcadas, como se não tivesse dormido ou tivesse bebido na noite anterior. São mudanças visíveis de um dia para o outro. Ele aparece em reuniões que, supostamente, ocorreram em um intervalo de 1 hora, mas com diferenças físicas gritantes. Mas o que esperar de Putin, se até seus propagandistas demoraram dias para reagir e mesmo assim, de forma desastrada, culpando figuras inocentes? Anatoly Shary, conhecido pró-russo, sugeriu que os vídeos vazados seriam feitos por recrutas. Sua solução: por que não fuzilar esse traidor na frente do pelotão? Afinal, ele serve aos interesses do inimigo. Impossível. Nós somos humanistas, justificam. Nenhuma repreensão podem aplicar. Um apagão massivo paralisa os invasores. Os propagandistas russos entraram em pânico, culpando a Ucrânia por tirar a tranquilidade das regiões ocupadas. Um blackout atingiu áreas sob controle russo em Zaporizhia e Kherson. 2 subestações-chave nos distritos de Melitopol e Geniches foram destruídas. O resultado: 457 localidades em Zaporizhia e 150 em Kherson ficaram sem energia, afetando cerca de 700.000 pessoas. É o maior golpe ucraniano contra a retaguarda russa desde o início da invasão em larga escala, em 2022. Não foi um ataque pontual, tratou-se de uma operação calculada para desabilitar vários nós vitais simultaneamente. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo se gabava de ter detectado apenas 8 drones sobre seu território. Silenciou, porém, sobre os 700.000 cidadãos que eles consideram seus mergulhados na escuridão. Como se essas pessoas não existissem. Ou como se aqueles territórios fossem uma ficção. Os colaboracionistas locais, como Evgeny Balitsky, representante dos ocupantes em Zaporizhia, tentam acalmar os ânimos. Todos os recursos estão mobilizados para resolver o problema. Tomamos todas as medidas para restaurar o fornecimento de energia o mais rápido possível. Peço sua paciência. Entendo que as dificuldades causadas pelo ataque do regime nazista ucraniano persistirão por algum tempo, mas prometo resolver a situação o quanto antes. Mas a realidade é outra, esse não é apenas um golpe na infraestrutura. É um duro revés para o exército russo, que perde capacidade de abastecer a linha de frente. Sem energia, a logística desmorona. Sem luz, qualquer ofensiva se torna inviável. Restam apenas velas improvisadas nas trincheiras. Trump perdeu a calma e os Estados Unidos estão prontos para agir. A tolerância de Donald Trump chegou ao limite. Os Estados Unidos prepararam uma resposta, e pelos sinais, será rápida e contundente. O embaixador americano na Turquia deixou claro. Há indícios, porém, de que Trump esteja disposto a mediar um novo encontro entre Zelensky e Putin, desta vez em solo turco. Tom Barrack, embaixador dos Estados Unidos na Turquia, não esconde, a hora da ação chegou. A paciência de Trump esgotou-se e não é de hoje que sua tolerância tem limites bem definidos. Se a Turquia intervir agora e resolver as questões operacionais, a reunião de alto nível pode, sim, acontecer. E, na visão de Trump, essa pode ser a última chance de evitar um desfecho ainda mais sangrento. Se vocês não querem pôr fim a essas mortes sem sentido, não contem conosco por muito tempo, advertiu o presidente americano, deixando claro que a era do globalismo, para os Estados Unidos, acabou. A mensagem é direta: ou o mundo age, ou os Estados Unidos agirão sozinhos. O Kremlin, porém, recebeu a proposta com a frieza de sempre. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, foi evasivo: se for necessário, o diálogo entre Trump e Putin pode ser organizado rapidamente. Por enquanto, não há acordos. Palavras que soam como um jogo de xadrez, cada movimento calculado, cada resposta medida, enquanto o tempo corre contra a Ucrânia. E é justamente nesse momento crítico que uma delegação ucraniana aterrissa em Washington.
liderada pela ministra da Economia, Yulia Sviridenko, e pelo chefe do gabinete presidencial, Andriy Yermak. A comitiva inclui ainda representantes do Ministério da Defesa e assessores diretos de Zelensky. O objetivo? Pressão máxima. Yermak não esconde. As prioridades são claras: armas, sanções contra a Rússia e o destino das crianças ucranianas deportadas. Nos bastidores do Capitólio, já se murmura que essa visita pode ser o divisor de águas na postura americana em relação à Ucrânia, especialmente com as novas rodadas de negociações em Istambul estagnadas e as ofertas de paz do Kremlin cada vez mais vazias. Para entender o que está realmente em jogo, conversamos com Vyacheslav Potapenko, vice-diretor do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos da Ucrânia. Sua análise é cortante. A delegação ucraniana voa para os Estados Unidos com uma missão: convencer Trump a manter ou até ampliar a política de Biden em relação a Kiev. Não há espaço para recuos. A questão agora é quem vai pagar pela guerra: se a Ucrânia assume dívidas, se a Europa divide a conta ou se os Estados Unidos bancam o custo político de abandonar o campo de batalha. Trump tem duas opções: lavar as mãos e sair de cena, o que seria um desastre estratégico, ou continuar armando a Ucrânia, mesmo que isso custe caro em termos domésticos. Enquanto isso, na Europa, os sinais de fadiga começam a aparecer. Andrzej Duda, presidente polonês em seus últimos dias no cargo, faz um alerta solene ao seu sucessor, Karol Nawrocki: não se atreva a abandonar o apoio a Kiev, mesmo que isso não lhe agrade no momento. O recado é pesado, vindo de um líder do mesmo Partido Nacional Conservador, o Prawo i Sprawiedliwość, Lei e Justiça. Mas até dentro das fileiras mais alinhadas, há rachaduras. A Polônia, que por anos foi a voz mais firme da Ucrânia na OTAN, começa a mostrar cansaço. A perspectiva muda dependendo de onde você está sentado, diz Duda, referindo-se ao peso do cargo presidencial. De lá, o mundo parece diferente. Nawrocki, por sua vez, é uma incógnita. Durante a campanha, questionou abertamente a entrada da Ucrânia na OTAN, uma posição que gerou desconforto imediato. Mas Duda parece confiante: quando ele assumir, sentirá a pressão. As visões amadurecem com a responsabilidade. Enquanto a geopolítica ferve, o mundo segue girando, literalmente. Em Sutamarchã, na Colômbia, 20.000 pessoas se reuniram para a Gran Tomatina Colômbia, um festival onde 45 toneladas de tomates viraram munição em uma batalha épica. Um lembrete irônico de que, enquanto uns jogam comida, outros lutam pela sobrevivência. A você, que chegou até aqui, obrigado pela confiança. Cada like, comentário ou compartilhamento faz a diferença. Precisamos crescer, porque as notícias que importam não podem ser abafadas. Até a próxima e que as notícias que virão sejam tão impactantes quanto as de hoje.